Graças a paz, igreja. Amém? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo vivo? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, ou acompanhar na tela, ou então nos seus smartphones aí. Salmo 1. Amém? Diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu estás aqui conosco, Tu nos trouxeste à Tua casa essa noite e Tu estás a falar aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos ter entregue o nosso melhor essa noite para Ti, Pai. Porque nós sabemos que somente a Ti devemos render graça, glória e louvores, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pela Tua palavra que vai ser exposta aqui nesse momento, Senhor. Que em nome de Jesus, que o Senhor me use como instrumento, Senhor, da Tua palavra. E que o Senhor possa, assim como me tocou, tocar nos corações de cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nos faz dignos de Tua presença. Amém. Tá todo mundo me ouvindo? Que eu estou me ouvindo tão baixinho. Tá todo mundo me ouvindo? Amém. Salmo 1. Os salmos, eles são um compilado de livros, né? Um compilado de livros que foram escritos como cânticos. O próprio salmo significa cânticos. Foram poemas, cânticos escritos num período muito longo. Cerca de 1000 anos, mais ou menos. Para você ter uma ideia, o Salmo 90 é de Moisés, e daí você tira de Moisés para cá. Temos aqui cânticos de Corá, Salmos de Davi, né? Tem uma galerinha aí, Asaf. E foram 5 livros que foram reunidos e pum, aqui está os Salmos, né? E é interessante porque os Salmos, eles mostram uma coisa para a gente hoje. O povo de Deus, ele sempre se dirigiu ao Senhor com louvores, né? Não importava o momento, não importava a circunstância. Nós temos cânticos de louvor ao Senhor, nós temos lamentações, nós temos ação de graças. Então, o que é que isso nos ensina? Que os salmos, os cânticos, é uma forma de nós colocarmos para fora tudo aquilo que a gente está sentindo perante Deus, né? E João Calvino, ele vai dizer que os salmos é a anatomia da alma. Em que sentido? No sentido de que os salmos, eles expressam sentimentos, expressam emoções da nossa alma. Então, eu tenho certeza que muitos aqui já leram os salmos e já se pensaram: caramba, isso aqui sou eu. Isso aqui parece que no momento da minha vida sou eu clamando ao Senhor, né? Então, e esse salmo, o primeiro, ele faz parte do primeiro livro, né? Que vai do 1 ao 41. E ele começa falando de uma coisa que o Senhor, ele revela o propósito de Deus no mundo. Vocês sabem qual é o propósito de Deus no mundo? O propósito de Deus no mundo é que a gente seja feliz. Vocês sabiam disso? Que a gente seja bem-aventurado. Então, ele começa o salmo dizendo assim: feliz, né? Feliz é aquele, né? E às vezes a gente se pergunta, né? O que é ser feliz? Se a gente for para o dicionário, feliz é um adjetivo que denota alegria, satisfação, ou alguém favorecido pela sorte, ditoso, afortunado, venturoso. Para o mundo, ser feliz é quanto mais alguém tem bens materiais valiosos, ou um currículo profissional muito bom, né? Uma pessoa realizada profissionalmente é uma pessoa feliz para o mundo, né? Uma pessoa que ganha na Mega Sena, né? Para o mundo é uma pessoa feliz, ó, dinheiro que só a gota. Mas existe uma coisa que o mundo se esquece. É que tudo passa. E que a vida não é um mar de rosas. Quando tudo aquilo que foi conquistado com muito esforço e com muito suor se vai, muitos caem em desespero. Aquilo que parecia realmente felicidade se torna tristeza profunda. Ou mesmo que alguém tenha tudo,
Mesmo que alguém tenha muito dinheiro, que tenha muitos bens, que tenha tudo que considera que seja um motivo para ser feliz, nada o satisfaz. E sempre estão em busca de mais. As pessoas sempre estão, cada vez, eu quero mais, eu quero mais. Ninguém está satisfeito com o que tem. E por que isso acontece? É porque dentro da gente existe um buraco negro chamado existência que suga tudo. E o vazio sempre permanece. Mas então, como ser feliz de fato? A Escritura nos apresenta dois caminhos. Através do Salmo 1, a Escritura nos apresenta dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio, o caminho do perverso. Então hoje eu quero que a gente reflita no Salmo 1, para que a gente saiba uma coisa. O caminho para a verdadeira felicidade é amar a Deus e confiar em suas promessas. Eu faço uma pergunta. Quantos aqui amam a Deus? Opa, aí não ama. Brincadeira. Todos nós dizemos que amamos a Deus, não é verdade? E como é que a gente ama a Deus? A gente ama a Deus obedecendo aos seus preceitos e vivendo inteiramente em sua presença. Aqui no Salmo 1, eu vou citar 4 razões pela qual, amando a Deus através do caminho do justo, nos trará a felicidade em sua completude. A primeira delas está no no verso 1, que diz: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Então, a primeira razão é que, para ser feliz, nós devemos, seguindo o caminho dos justos, rejeitar a conduta dos perversos. Quem são os perversos? Quando a gente fala em perversos, a gente pensa que são aqueles, né? Aqueles caras que você vê assim, pô, isso aí é muito ruim, né? Essa pessoa é muito ruim, né? Os perversos são aqueles que não têm, os ímpios, que eles não têm Deus na sua vida como regra de fé, de prática, né? Não tem a Bíblia como regra de fé e prática. Esses são os ímpios. Aqueles que não seguem os ensinamentos do Senhor. Aqueles que andam conforme seus próprios ensinamentos. Aqueles que andam segundo o coração humano, segundo aquilo que lhes satisfaz. Esses são os ímpios. E os ímpios, eles podem estar em qualquer lugar, inclusive dentro da casa de Deus. A Bíblia diz, através de uma parábola, que existe a parábola do joio e do trigo. O joio simbolizando os ímpios e o trigo simbolizando o povo de Deus. E a Bíblia diz que eles estão todos juntos. Estão todos juntos até que chegará um dia que o Senhor Jesus virá e separará. Mas quando a gente fala sobre a questão do ímpio, a gente às vezes tem que pensar sobre o nosso tempo. Como nós temos dedicado o nosso tempo. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos que correr, a gente vive correndo. A nossa vida secular, ela está aí, ó, a gente correndo, e ao invés de a gente procurar o Senhor, procurar estar perto do Senhor, a gente acaba dando ouvidos àqueles que não são de Deus. Ao invés de a gente dar frutos dignos de arrependimento, buscando ao Senhor, a gente acaba se corrompendo, né? Então a primeira coisa que a gente muitas vezes faz é seguir o conselho dos perversos. O que é seguir o conselho dos perversos? Seguir o conselho dos perversos é primeiro contato, né? É quando ouvimos os conselhos, as conversas daqueles que estão fora de sintonia com Deus. Então, citando um exemplo, a gente está com problema no casamento. E aí nós temos aquele amigo ou aquela amiga que não é cristão, que é ímpio, e a gente vai lá, olha, eu estou com problemas no meu casamento. E aí, qual é o conselho que o ímpio vai te dar? Ele vai dizer, te valoriza, tu não precisa estar passando por isso. Te valoriza, acaba logo com isso. Né? Tem coisa melhor para tu aí nesse mundo. Tu és nova, tu és novo, tem muita vida para viver e estar preso a essa pessoa aí. Então, muitas vezes a gente acaba ouvindo esses conselhos e a gente toma pra gente, né? Os conselhos de pessoas, né? Quando se a gente tivesse tendo a nossa vida de devoção a Deus, tendo o nosso tempo com Deus, quando a gente passar por esse problema, nós procuraríamos pessoas que tivessem algo para dizer a gente da parte de Deus. Ou então nós procuraríamos na Escritura, a gente iria pegar a Bíblia e olhava assim, o que é que eu posso fazer nesse momento? Estou passando por isso. A Bíblia dizia, você tem que perdoar. Aí você faz, opa, perdoar já é complicado, né? Ou então, muitas outras coisas que a gente prefere ouvir os outros do que ouvir o que Deus tem para falar para a gente. Então esse é o primeiro contato, a gente escuta os conselhos dos perversos. O segundo contato é detendo-se no caminho dos pecadores. Ou seja, além da gente escutar, a gente interage com eles,
a gente cultiva uma comunhão contínua com eles, com essas pessoas pecaminosas. E quando a gente vê, a gente já está imerso em atos, pensamentos e palavras, com tudo aquilo que aquelas pessoas têm dito para a gente. Então, é nessa historinha que muitos casamentos se acabam, muitos relacionamentos entre amigos se acabam, né? E muitas outras coisas se acabam, porque a gente dá ouvidos aos outros. E também ele diz que cada vez vai regredindo, né? Então ouvir o conselho dos ímpios, né? Se deter no caminho deles, ou seja, manter uma comunhão com eles. E depois o último a gente se junta à roda dos zombadores. Que esse terceiro ele é o pior grau, né? Que passados os dois primeiros é quando a pessoa se sente à vontade no meio daqueles que zombam de Deus, não querendo e não percebendo o quão corrompido se tornou. Ou seja, por muito estar mantendo comunhão, por se assentar com eles o tempo todo, por estar ouvindo eles cada vez mais, a gente acaba se corrompendo sem perceber. Então, quando a gente menos espera, nós nos tornamos um deles. Eu me lembro de um contexto, né? Tem um contexto aqui nessa igreja, que antes, cada um aqui dessa igreja tinha uma banda, né? E os que não tinham, queriam ter uma banda. Porque esse sempre, desde o início, foi o nosso nicho, digamos assim, para espalhar o evangelho. É o underground, onde as bandas se reuniam para tocar, né? E ali, muitos loucos que estão aqui hoje foram alcançados. E eu me lembro que há um tempo atrás eu tocava numa banda chamada Envoy, que nosso amigo Tiago aqui tocou comigo. E só que antes dele, a gente se juntou e foi chamado para tocar num evento lá no Recife Antigo, onde uma rádio ia estar cobrindo esse evento, e essa rádio ia fazer uma entrevista com cada banda, e nesse evento só existia a banda da gente cristã e o resto não era. E aí eu me lembro que me chamaram para fazer uma entrevista, e aí o cara fez a pergunta, né, como é que é, cara? Você está aqui, né, cristão, no meio dessa galera aqui. Aí eu disse, não, a gente veio aqui, né, para pregar a palavra do Senhor e tal, toda aquela conversa, né? Mas quando a gente foi tocar, cara, a gente começou a tocar, o pau começou a quebrar. E aí chega um cara com uma garrafa de vodka na minha frente. E eu tocava baixo e cantava. E chegou um certo momento que eu peguei, coloca aqui. Tome vodka, caiu lá, vodka descendo pelo baixo e tal, aquele negócio todo. E daqui a pouco, quando eu me percebi, eu estava lá no meio deles e muito louco. Resumindo, tem situações que a gente se coloca que a gente não percebe, ou até percebe, mas se deixa levar, né? E aí nesse dia, depois que o show aconteceu tal, que eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, né? Que coisa, dei uma entrevista falando de Jesus e chego lá e me juntei com eles e me tornei um igual a eles. Isso aí é se assentar na roda dos zombadores, é se juntar, é ouvir o conselho deles, manter comunhão com eles e estar com eles, se tornar um zombador como eles. E isso não só nos afeta espiritualmente, mas também na forma que vemos as coisas da vida e o modo como nos relacionamos com elas, né? Quando a gente reflete na palavra do Senhor constantemente, a gente consegue viver a vida de uma forma, vamos dizer assim, mais leve, porque o Senhor, né, Jesus nos disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então o Senhor está com a gente, né, em todas as situações. E quando a gente mantém aquela busca constante com Ele, quando vem os problemas, não vou dizer que a gente não sofre, a gente sofre. Mas tem uma diferença. A gente não se entrega ao que eles se entregam. A gente não cai como eles caem. A gente busca o Senhor e o Senhor vem e nos levanta, né? Então quando a gente busca uma comunhão com os ímpios desse tipo, de se assentar na roda com eles, a gente, quando vem a aprovação, porque a vida não é um mar de rosas, a vida, ela é cruel, muitas vezes. Então quando vem a vida e dá um baque na gente, a gente cai junto e vai-se embora, né? A gente não consegue, a gente fica sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, né? A gente adquire transtornos dos mais variados tipos, preocupações exacerbadas. E por quê? Porque a gente só está visando aquilo que vai nos beneficiar em detrimento do outro. Somos influenciados a praticamente vivermos do mesmo modo que os zombadores, no qual dizemos ser diferentes. Quero que você abra aí em 1 Coríntios 15, 33 e 34. Está chovendo, mas está um calor. 1 Coríntios 15, 33 e 34, que diz assim: não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois
As más companhias corrompem o bom caráter ou o bom costume. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo ele estava falando aos coríntios, nesse momento, sobre uma heresia que estava se instaurando lá. Alguns, no meio da igreja, estavam dizendo que Cristo não havia ressuscitado de fato. E pior, estavam dizendo que não existia a ressurreição dos mortos. Então Paulo chega para eles e diz assim, olha, se não há ressurreição, que comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Jesus não ressuscitou para expiar os nossos pecados, de nada adianta a gente estar aqui, né? E aí ele chega nesse momento que ele diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem o bom caráter. Pense bem no que é certo e parem de pecar, pois para a sua vergonha eu lhe digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Ou seja, as más conversações, as más companhias corrompem o bom caráter, os bons costumes. Se nos juntarmos e dermos ouvido aos ímpios, seremos influenciados por eles, seremos corrompidos. E isso acontece somente por um motivo, ele diz, por não termos o menor conhecimento de Deus. Quando a gente não busca, não dedica tempo para a comunhão com Ele, a gente não lê a sua palavra, a gente não tem o conhecimento de Deus. E por não ter o conhecimento de Deus, a gente cai nessas coisas, a gente cai nas conversas dos ímpios. Em Efésios 5:4, Paulo também diz assim, as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Ou seja, o conselho dos perversos não deve estar no nosso meio. As histórias obscenas, as piadas vulgares não devem estar no nosso meio. Então, todas essas coisas, o justo, ele rejeita. É a primeira coisa. Para que a gente seja feliz, de fato, de verdade, bem-aventurado, precisamos rejeitar a conduta dos ímpios. A segunda coisa é que, se a gente quiser ser feliz, o verso 12 ele diz para a gente que a gente tem que viver na lei do Senhor. Verso 2, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A palavra lei aqui não significa uma lista de regras e as suas punições correspondentes, mas significa a plenitude do ensino de Deus, né? Ou seja, a gente buscar meditar, a gente buscar ter prazer na lei do Senhor significa, cara, eu preciso viver a minha vida me deleitando em sua palavra, me deleitando em orar, me deleitando em falar com o Senhor, né? A gente precisa ter uma vida devocional constante, porque não é brincadeira não, esse mundo está aí para nos destruir. Satanás, ele não dorme, ele está aí para destruir. Então, se a gente não buscar a palavra do Senhor, não meditar nos seus ensinamentos, nós vamos cair. Aquele que pensa estar de pé, tenha cuidado para que não caia. Busque ao Senhor. Mas, para muitos que se declaram cristãos, a vida devocional não existe. Levados pela intensa maratona das atividades diárias, muitos simplesmente não param um tempinho sequer para refletir nos ensinos do Senhor. E a desculpa para isso é que não temos tempo. A maioria das vezes, cara, eu queria ter uma devocional com o Senhor, eu queria ter um tempo com o Senhor, eu queria um tempo para refletir, mas eu não tenho tempo, né? Só que a gente sabe que isso aí é balela. A gente sabe que quando a gente quer uma coisa, a gente arruma tempo para fazer o que a gente quiser, né? O que a gente quiser, a gente arruma tempo. Então a grande verdade é que você não está priorizando o Senhor, que nós não estamos priorizando o Senhor. Todos os dias a gente enche nossa mente de porcaria. Todos os dias nós passamos tempo demais nas redes sociais, passamos tempo demais dedicado ao trabalho, dedicamos nosso tempo a inúmeras coisas. E quando é para o Senhor, a gente diz, estou cansado, trabalhei muito hoje, né? E a gente tem uma facilidade muito grande hoje. Hoje em dia, nós temos a Bíblia física, nós temos a Bíblia no smartphone. Se você quiser, você pode pegar qualquer versículo, qualquer passagem, você coloca no Google, estudo sobre isso aqui, você vai ter um monte de coisa falando sobre aquilo. Mas a verdade é que a gente prefere ficar descendo Reels e rindo de coisas e coisas, descendo Reels e o tempo passando. E se a gente pegasse o nosso smartphone, por exemplo, talvez se a gente fosse medir tudo aquilo que a gente está vendo ali, talvez as redes sociais estejam que ocupam mais tempo no nosso dia. E você diz que usa, não usa a Bíblia física não, eu uso a Bíblia do smartphone, mas foi lá, está lá, entre os últimos. E John Piper disse uma frase que
me fez pensar e me fez tremer. Ele diz assim: as redes sociais servirão para provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Que a gente possa refletir em que a gente está investindo o nosso tempo, né? Se a gente está preocupado em maratonar aquela série que a gente gosta, substitua, faça um equilíbrio. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Eu estou dizendo que priorizar essas coisas acima de Deus é errado. É errado porque você não vai ter algo sólido, você não vai consumir algo sólido que vai te fazer viver, que vai te fazer ser feliz, que vai te fazer ser satisfeito nessa vida. Quanto mais você busca as coisas daqui que se acabam, mais esses prazeres também se acabam e vão formando um buraco cada vez maior. Um buraco que, como diz, eu não me lembro o filósofo que disse, mas ele diz assim, acho que é Dostoiévski, que o vazio que existe dentro de nós é um vazio do tamanho de Deus. É um vazio que somente Deus pode preencher. Ter prazer e meditar na lei do Senhor é se deleitar em seus ensinamentos, e não somente isso. É buscar entendê-los de fato e aplicá-los na nossa vida diariamente, né? Pode ser que a gente olhe para a Bíblia, a gente lê a Bíblia e a gente não entenda nada. E a gente diz assim, não, eu estou lendo a Bíblia, mas... estou lendo. Mas ter prazer em meditar é você ler e você ficar naquilo ali, caramba, o que significa isso, né? O que é que isso pode trazer para mim, né? O que é que realmente isso quis dizer para aquela época? Ah, aquela época quis dizer isso, então eu vou trazer para mim hoje. Ó, Senhor, obrigado, depois você ora, ó, Senhor, muito obrigado pela mensagem que o Senhor me deu hoje. Né? Não é simplesmente ler sem entender, é ler e meditar. Como a vaca e o boi, quando comem um capim, eles ruminam o capim, né? Assim a gente tem que fazer com a palavra do Senhor. E como a história de Elias, né? Que o profeta Elias, que tinha lançado a profecia de que haveria seca na terra por 3 anos e meio, naquela área ali, naquela região, por 3 anos e meio. E aí depois, quando chegou esse tempo, Elias mandou o seu servo ir lá para ver se a chuva estava vindo. E seu servo ia e voltava e dizia, não tem nada não, continua, não vai vir chuva não. Aí ele fez, vá de novo. A cara foi 1, 2, 3, 4. Na 7ª vez, ele voltou para Elias e diz, tem uma nuvem surgindo do tamanho da mão de um homem. E aos poucos o céu foi coberto de nuvens. Da mesma forma, você pode olhar para a Escritura, meditar nela, e ali, quanto mais você meditar naquilo, você vai encontrar uma luz. Pode ser que hoje não, mas continue. Você vai encontrar uma luz do tamanho do sol, que vai clarear tudo aquilo que está na sua mente, e vai te abençoar, e vai te trazer raízes para seguir no dia a dia. Um comentarista chamado Richard Baker, ele diz assim, um homem piedoso lerá a palavra durante o dia, para que os homens, ao ver as suas boas obras, glorifiquem a seu Pai que está nos céus. E o fará durante a noite, para que não seja visto pelos homens. Durante o dia mostrará que não é um desses que teme a luz. Durante a noite mostrará que é alguém que brilha na escuridão. Durante o dia é o momento de trabalho. Façamos as obras enquanto é dia. Durante a noite, para que vindo o seu mestre como um ladrão, não encontre ocioso. Então a palavra do Senhor e meditar nela, em seus ensinamentos, vai fazer a gente fincar raízes que nos fará saber como agir em qualquer situação da vida. E aí, a terceira razão pelo qual devemos viver no caminho do justo, e só pelo caminho do justo é que a gente vai ser feliz de fato, é porque o justo, ele tem a verdadeira prosperidade. Verso 3. Verso 3 ele vai dar uma figura para a gente, que eu queria que Alisson colocasse aí na tela só para ilustrar mais. Verso 3 diz, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. A figura aqui provavelmente se refere à tamareira do deserto, né? Aqui a gente está vendo o seguinte, aquela região, naquela época, a gente sabe que é desértica, ou seja, muitos desertos. Então provavelmente ele estava falando de um oásis, que eram os riachos que tinham no meio do deserto. E nesses oásis, no meio do deserto, no calor imenso, surgia um oásis, que era um rio, e ao redor dele surgiam as tamareiras, que eram as árvores que estavam ao lado desse rio. E perceba que ele diz aqui que é uma árvore plantada à margem do rio. Ou seja, não é uma árvore selvagem, mas plantada. Plantada por quem? Pelo Senhor. Quando o Senhor Jesus diz, lá em Mateus 15:13, ele diz, toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celestial será arrancada. Então, como é que surge um oásis desse? Só para a gente entender. Ele surge
devido ao lençol freático estar mais próximo da superfície. E um dos principais motivos para a água aparecer, como um rio aí, é o desgaste do solo causado pelo vento, ou seja, as fortes ventanias podem mover até 260 milhões de toneladas de areia. Aí a região o que é que fica? Rasa. E aí a água vinda dos lençóis aparece. E aí a tamareira, quando plantada ali, a tamareira é conhecida como a palmeira do oásis, é muito resistente ao calor e cresce rápido mesmo sob o sol escaldante. As suas raízes são poderosas, capazes de sugar a água de depósitos subterrâneos. O fruto da tamareira é a tâmara. A tâmara é uma fruta doce, rica em fibras, potássio, cobre, vitaminas A e K e é uma fonte de energia. Ou seja, quando buscamos ao Senhor, somos comparados como essa árvore que mesmo em meio ao deserto é firme, frutífera e suas folhas nunca murcham. E ele diz assim, que nós somos plantados e irrigados a ponto de darmos tempo no fruto certo. Então, a gente é como uma árvore plantada em meio à margem de um rio, onde tudo está dando errado, está quente, o sol está pegando, a ventania está vindo e levando tudo, mas a árvore permanece lá e ela está sendo irrigada por o quê? Por um rio. Que rio é esse? A palavra do Senhor. Um rio de águas vivas está fazendo com que ela cresça e não somente cresça, ela frutifique. E suas folhas elas não vão murchar também. Suas folhas ficam lá firmes. Então, o que significa para a gente dar o seu fruto no tempo certo? Significa que Charles Spurgeon ele vai dizer: o homem que se deleita na palavra de Deus, sendo ensinado por ela, manifesta paciência em tempos de sofrimento, fé no dia da tribulação e santa alegria na hora da prosperidade. O frutificar é uma qualidade essencial do homem gracioso e esse frutificar deve ser constante. Cada vez mais que a gente medita, que a gente mergulha na palavra do Senhor, nós somos irrigados por esse rio. E nós produzimos frutos. E a gente precisa entender que esses frutos não são nossos. Porque quando a gente olha para aquela lista lá dos frutos de Espírito de Gálatas 5, a gente fica dizendo, caramba, é muito difícil fazer isso. É muito difícil ser paciente. É muito difícil, né? Tem todos os frutos lá, a gente acha difícil, mas a gente tem que entender que os frutos não são nossos, os frutos são do Espírito. E para que a gente venha frutificar, a gente precisa estar meditando frequentemente, orando ao Senhor, estando perto dele cada vez mais. Só dessa forma é que poderemos dar frutos, né? Dar frutos. Ou seja, vai vir a ventania e o fruto vai permanecer lá. Vai vir a aprovação e nós continuaremos de pé frutificando. A aprovação é a escola do crente. A aprovação ela faz com que a gente aprenda, e não somente aprenda, mas que a gente frutifique. Ou seja, daquilo que a gente viveu, a gente frutifique e ajude a outros que passam pela mesma coisa. E você não vai conseguir isso sozinho. Você só vai conseguir se você se manter fiel ao Senhor, junto com Ele todos os dias. E as folhas não murcham e nem caem, significa que a gente resiste a essas provações. Por quê? Porque a gente é dependente da provisão do Criador. E a gente não baixa a cabeça e não deixa abalar, pois confiamos nele e entregamos nosso caminho a ele. Bebemos da fonte de água viva diariamente e ela vai nos trazer o quê? Vida. Como vamos ter vida se a fonte que a gente busca não é o Senhor? Como vamos lutar contra aquilo que nos afasta do Senhor se a gente não busca no Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. E que o Senhor nos faça hoje e sempre estar o buscando cada vez mais. No verso 3 também diz que o quê? O final. E ele prospera em tudo o que faz. Ou seja, como consequência dessa vida dedicada ao Senhor, nós prosperamos em tudo o que fazemos. E aqui não significa prosperidade financeira. Aqui significa que todo sustento, provisão e bênçãos o Senhor nos dá. Mas Ele nos dá porque Ele sabe que a gente está fincado nele e isso não vai nos fazer soberbos. Isso vai nos gerar uma atitude de gratidão por ter recebido tudo aquilo. A gente vai confiar em suas promessas, confiar de que o Senhor é fiel, Ele nunca vai nos deixar faltar nada. Então a gente vai ser próspero, porque a gente não vai abaixar a cabeça com qualquer coisa nesse mundo. A gente sabe que tem um Deus que cuida da gente, que provê as nossas dificuldades e que nos abençoa conforme Ele quer. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é isso que a gente tem que colocar em mente, né? Tudo aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Tudo aquilo que nós não temos, nós não precisamos. Tudo aquilo que o Senhor nos dá é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer que a gente seja grato a Ele. Ele quer que a gente saiba que foi Ele que deu e que a gente saiba que nada nesse mundo aqui é nosso. Que tudo é dele. E aí nós nos tornamos prósperos por quê? Porque a gente não coloca a esperança nas coisas desse mundo. A gente coloca a esperança nele. Isso nos faz ser prósperos. O Senhor faz a gente caminhar cada vez mais. O Senhor não nos deixa faltar nada. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus, porque o Senhor, Ele é por nós, mesmo antes da gente ser mesmo antes da gente sermos pecadores, o Senhor veio lá, nos amou de tal forma que deu o seu Filho por nós, mesmo a gente não merecendo. Então a gente precisa entender que, buscando ao Senhor, nós prosperaremos em tudo o que fazemos. Ou seja, em Filipenses 4, 12 ao 13, Paulo resume bem o que é ser próspero. Filipenses 4, 12 ao 13, ele diz assim, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Então é isso que é ser próspero. É saber viver em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, estando de estômago vazio, estando de estômago cheio, porque a gente sabe que tudo a gente pode por meio de Cristo, não é por nós, é por meio dele que nos dá força. E que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Glória a Deus. E por fim, a última razão é que a gente deve andar no caminho do justo, porque o justo ele tem um futuro garantido. Nos versos 4 a 6, vai nos mostrar isso, que o justo ele tem um futuro garantido. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Aí você pode me questionar, isso é muito bonitinho, mas os ímpios mesmo assim, virando as costas ao Senhor, vivem muito melhor do que os justos. Eles prosperam financeiramente, e o mal muitas vezes não os alcança. E quando a gente lê, o que é que acontece? Quando a gente lê o verso 4, o mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Os perversos, eles são descritos como palhas que são levadas pelo vento, né? E ele diz mais aqui, o fim deles será terrível. Ele diz que serão condenados quando vier o juízo. Então muitas vezes a gente está tão focado nas coisas daqui que a gente só olha para as circunstâncias presentes. A gente esquece para olhar, o que é que vai vir depois. O que é que vai vir depois? O Senhor, Ele vai recompensar a gente que viveu fiel a Ele. Nós vamos ter a vida eterna ao lado do Pai. E aqueles que não o buscaram, eles vão ser condenados. A gente se esquece de olhar para o fim. No Salmo 63, que eu já preguei aqui, um salmo de Asaf, Asaf está questionando por que os ímpios prosperam tanto e o povo de Deus só faz sofrer. Por que os ímpios prosperam? Aí Asaf começa a lamentar. Nós só fazemos sofrer, o nosso povo só vive sob jugo de outro povo, a gente só faz sofrer, e os ímpios estão aí, bebendo, tomando tá tudo certo para eles. Aí tem um momento que tudo muda, a chave vira na cabeça de Asaf, é quando ele entra na casa do Senhor. E quando ele entra na casa do Senhor, o que é que ele vê? Ele é lembrado do fim deles. Ele é lembrado que no fim, todos eles serão destruídos. E a palavra vai dizer que a recompensa deles ele já tem. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Jesus vai dizer. De que adianta ganhar todo esse mundo e perder a sua alma? Então, quando a gente está em sintonia com o Senhor, que a gente vê essas situações nesse mundo, a gente se lembra que o Senhor é fiel e vai cumprir sempre cumpriu as suas promessas e vai cumprir as suas promessas futuras, que é mandar todos eles, condenar todos eles serão destruídos. Então a gente precisa parar e olhar para a eternidade, jogar nossos anseios sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Saber que tem uma música de Oficina G3 que é: viver sem nada tendo muito, melhor que muito sem ter nada. Deus, o meu muito é você. Ou seja, que a gente possa talvez estar vivendo sem nada, digamos assim, de aos olhos do mundo, algo que possa transformar a gente em uma pessoa importante aos olhos do mundo. Mas a gente vive sem nada, mas a gente tem um muito, que é Deus. Aí é melhor viver sem ter nada do que viver sem nada tendo muito, melhor que muito sem ter nada. Ou seja, é melhor do que você buscar as coisas daqui desse mundo, mas no final você não vai ter nada. E no final ele diz: Deus, o meu muito é você. Então que a gente possa cantar essa música pensando nisso. Deus, o meu muito, a minha prosperidade, a minha satisfação, a minha felicidade está em Ti. Deus, o meu muito é você. Em Jeremias 17, do 5 ao 10, no Jeremias 17, alguns acreditam,
alguns os estudiosos acreditam que Jeremias 17 foi a profecia de Jeremias que inspirou este salmo. Jeremias 17, dos versos 5 ao 10. Ele diz que ele disse aqui no salmo que o ímpio, o perverso, era como palha que é levada pelo vento. Mas ele diz também que o perverso aqui em Jeremias, ele é um tipo de árvore também. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto. Ou seja, o que é que o ímpio é? Um arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. E aí ele diz: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ou seja, os homens perversos, os homens ímpios, eles confiam nas suas próprias escolhas, eles confiam nos outros homens. E aqui ele vai dizer que maldito é aquele que confia nas pessoas e apoia a sua força nelas, no coração. Né? O coração, ele é enganoso. O coração, quando a gente pensa com o coração, com a emoção, a gente faz muita besteira. Então é preciso a gente fazer um equilíbrio entre pensar com o coração e pensar com a razão. Muitas vezes a gente está empolgado. Quantos aqui nunca tomaram uma decisão na emoção? E quando vê... Porque o coração, ele é enganoso. Então ele diz: maldito é esse que confia no coração dos homens. E diz que ele é um arbusto solitário no meio do deserto, que não tem esperança, não sabe nem para onde caminhar, está perdido nesse mundo. E que ele habitará em lugares desolados, numa terra salgada, onde ninguém vive. E feliz é quem? Bem-aventurado é quem? Quem confia no Senhor. Cuja esperança está no Senhor. Os justos, eles buscam tesouros onde ninguém jamais pode tirar. Onde traças e ferrugem não destrói, os ladrões não arrombam nem furta, como diz Mateus 6,19. E nesse caminho, o Senhor os guarda. Como diz lá no verso 5, deixa eu ver se é 5 ou se é 6. Do Salmos, vamos voltar para o Salmo. Salmo 1. Verso 6. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos. Então, nesse caminho o Senhor os guarda, trazendo para eles o presente mais valioso que alguém os podia dar: a vida eterna ao lado dele em sua glória. Uma vez chegaram para mim e disseram: cara, sabe por que eu não acredito em Deus? Eu disse: por quê? Aí ele disse: porque eu acho Deus um cara narcisista. Aí eu disse: por quê? Aí ele fez: porque ele só quer a glória para ele. E eu comecei a pensar e falei assim: mas ele só quer a glória para ele por quê? Porque a glória dele é a única coisa que pode satisfazer o coração do homem. Não existe nada, só ele, só a glória dele. Quando diz que nós vamos viver com ele para sempre na sua glória, significa que vai ser algo tão grandioso, é tudo aquilo que a gente precisa. Nós nascemos para adorar e glorificar a ele. E quando a gente estiver em sua glória, tudo nós estaremos satisfeitos completamente. Então significa que a sua glória é a única coisa que pode satisfazer o nosso coração, nossos anseios, nossa alma. Então Deus não é um Deus narcisista, Deus é um Deus gracioso, porque Ele compartilha a sua glória conosco. Porque Ele deixa com que a gente o glorifique, Ele dá um pouquinho da glória dele assim, Ele chega a descer um pouquinho da glória dele assim, a gente glorifica Ele cada vez mais e a gente não sente mais nada, esquece o mundo e só quer glorificar Ele. Então lá no céu vai ser assim, nós só vamos querer glorificar Ele, nada mais vai importar. Porque era só isso que acalma os anseios do nosso coração. E para terminar, eu queria que a gente lesse as bem-aventuranças, porque assim como o primeiro salmo, ele começa falando que feliz é aquele. Jesus, quando ele inicia o seu sermão, ele também começa falando feliz é aquele. E o bem-aventurado, ele não quer dizer no seu significado somente feliz, ele quer dizer mais do que feliz, satisfeito, plenamente satisfeito. Vamos lá para Mateus 5, do 3 ao 12. Então o Senhor Jesus, ele começa o seu sermão dizendo: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Verso 3. Ou seja, bem-aventurados aqueles que são humildes de espírito, que a palavra aqui significa humilde, moderado de espírito. O que significa isso? Aqueles que sabem que não são nada sem Ele.
Então, bem-aventurados aqueles que sabem que não são nada, que dependem inteiramente dele. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Ou seja, aqueles que sabem que não são nada, que estão na total dependência dele, o reino dos céus são deles. E ele continua: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Ele diz, aquele cara que, além de saber que ele não é nada, quando ele peca, ele chora amargamente pelo seu pecado. Ele, Senhor, me arrependo de tudo por isso que eu fiz. Isso está me matando, isso está me angustiando. Aí o Senhor diz, feliz, bem-aventurado, porque você será consolado. Felizes os humildes, aqueles que conseguem se controlar, aqueles que não são soberbos, né? Aqueles que são servos, né? Felizes eles, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, bem-aventurados aqueles que buscam cada vez mais andar em retidão, andar na justiça do Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm fome disso, de agradar ao Senhor, de viver conforme o Senhor quer que a gente viva em sua palavra. Pois serão saciados, pois quando estivermos lá na glória, vai valer a pena, como diz aquela música, vai valer a pena. Vai valer a pena a gente lutar por agradar ao Senhor nesse mundo, vai valer a pena. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes são aqueles que perdoam. Felizes são aqueles que exercem misericórdia para com o seu próximo. Felizes são aqueles que não guardam rancor. Quando a gente guarda rancor, é como se a gente tomasse um veneno, achando que o outro é quem vai morrer, mas na verdade é a gente quem está morrendo. Então felizes são esses que escolhem não guardar rancor, mas escolhem ser misericordiosos, perdoadores, porque Cristo, Ele nos perdoou. Cristo, Ele nos perdoou de algo que era imperdoável. Então, se Cristo nos perdoou por nós sermos pecadores, transgredimos a sua lei e que nós merecíamos um inferno, e Cristo nos perdoou e nos trouxe para perto dele, por que a gente não pode perdoar uma coisinha desse tamanho, que é um desentendimento entre você e seu irmão? Então, bem-aventurados vocês que são misericordiosos, que serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, aqueles que amam ao Senhor e nada compete com Ele. Aqueles que não amam mais a sua família do que a Deus, não se amam mais do que a Deus, mas que amam a Deus acima de todas as coisas. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus, esses verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, os pacificadores, né? Paulo diz em Romanos 12 que no que depender de vós, que tende paz com todos. Então não é para a gente estar aí arrumando confusão nem briga com ninguém, não. A gente precisa ter paz com todos. Temos que ser pacificadores. E ele diz, bem-aventurados os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. E bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, sofreis zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Ou seja, vale a pena seguir esse Senhor. Nós seremos completamente felizes se nós dedicarmos a nossa vida a Ele, se nós meditarmos dia e noite na sua palavra, se nós, onde quer que estejamos, a gente, por meditar, por ter uma vida devocional com o Senhor constante, se onde quer que a gente esteja, a gente consegue dar frutos, e esses frutos, como a tâmara, por exemplo, que é um fruto energético, que dá energia, que possa trazer esperança para os outros, para aqueles que estão ao nosso redor. Ter prazer na lei do Senhor nos torna mais do que felizes, independente de qualquer circunstância. Nos dá forças para suportar as intempéries da vida e nos conduz à vida eterna, onde o Senhor guarda os nossos caminhos e nos faz prosperar, dando frutos dignos de arrependimento. Eu peço ao Senhor que fale o nosso coração através dessa palavra e que nós possamos entender que sem Ele nós somos nada. Sem uma comunhão contínua com Ele, nós não vamos conseguir passar por esse mundo. Sem uma comunhão contínua com Ele, nós vamos cair. Mas mesmo quando a gente cair, o Senhor lembra a gente que Ele está ali, Ele pode te puxar de volta. E que a gente possa lembrar disso todos os dias. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Sem Você, eu não estaria aqui. Tantas coisas nos acontecem. Tantas coisas, tantas circunstâncias de algo que a gente sabe que não pode controlar nos acontece. Mas quando a gente descansa no Senhor e vê que Ele tem todo o poder, que Ele é soberano, que Ele controla todas as coisas e que Sua vontade é a melhor coisa que tem para as nossas vidas, a gente descansa em qualquer situação. E a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação do nosso coração, da nossa alma, é preenchida em Jesus. Amém? Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento e que
a gente fizesse uma reflexão de como tem sido a nossa vida diante de Deus, de como temos dedicado tempo ao Senhor, e que a gente possa nesse momento nos arrepender daquilo que tem tirado o tempo que era para a gente ter dedicado ao Senhor, e que a gente possa a partir de hoje dedicar ao Senhor o maior tempo que a gente puder, para que nós possamos nos alimentar daquele rio de águas vivas. Então, Senhor, nos ajuda, Pai, a estar cada dia mais perto de Ti. Nos ajuda, Senhor, a pegar a Tua palavra, Senhor, e meditar nela dia e noite, Senhor. Nos ajuda, Pai, a estarmos mais perto de Ti para que possamos dar fruto, Senhor. Para que alguém olhe para a gente e possa ver a Tua face, ó Deus, e possa se arrepender dos seus pecados, oração e meditação da Tua palavra, Senhor. E pregando a Tua palavra também, Senhor. Que a gente pregue a Tua palavra em tempo e fora de tempo, Senhor. Mas que para isso, que venha a nossa consciência que precisamos estar mais íntimos de Ti. Que o Senhor possa remover nesse momento, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo, Deus. Tudo aquilo que tem nos feito nos afastar de Ti, ó Deus. Nós clamamos, Senhor, por misericórdia por nossas vidas. E nós te dizemos, Senhor, que a partir de hoje, Pai, nós vamos dedicarmos a viver, a meditar dia e noite na Tua lei. Que a partir de hoje nós vamos orar cada vez mais, Senhor. Nós vamos falar contigo cada vez mais. E nós vamos, Senhor, onde quer que estejamos, dar frutos, Senhor. Dar frutos para que o Teu nome seja exaltado, glorificado, Senhor. E quando Tu vieres, que nós nos encontremos vigilantes e prontos para ir ao Teu encontro. É isso o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém.